Oi, gente! Sejam bem-vindos, então, à nossa aula de História. Hoje nós vamos analisar as transformações da Baixa Idade Média. Antes da gente começar a analisar essas transformações, vamos esclarecer uma coisa. Baixa Idade Média é o final da Idade Média. Depois do século IX até mais ou menos os meados do século XV, a gente pode considerar a Baixa Idade Média. Tem opiniões divergentes sobre esse período, mas é mais ou menos transita entre esse tempo histórico. O que é essa Baixa Idade Média? Quando as características da Idade Média começam a se sumir, né? Aos pouquinhos elas vão sofrer transformações que vão conduzir ao fim da Idade Média. E é isso que a gente vai analisar na aula de hoje. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber. A Idade Média é a idade do mundo feudal ruralizado, né? O mundo rural, cada pessoa dentro do seu feudo, produzindo tudo o que precisava dentro do feudo. A gente chama isso de economia, de subsistência, só saindo do feudo para buscar o essencial. Isso é uma característica da Alta Idade Média. Aquele mundo feudal ruralizado, extremamente fechado, poder descentralizado, cada senhor feudal mandando no seu feudo, as cidades mais ou menos desativadas das suas funções de cidade, né? Quando eram cidades muito ligadas ao senhor feudal, né? Muito próximas. Enfim, este é o mundo da Alta Idade Média que a gente conhece. No final do século IX cessam as invasões, param de vir invasões. Os últimos que invadiram assim, a Europa em grandes levas foram os normandos. E aí cessam as invasões. E quando essas invasões cessam, há uma calmaria, as pessoas começam a se abrir mais para o mundo exterior, né? Saírem mais dos feudos, os castelos já não são tão fechados, né? Surgem movimentos artísticos, começa a haver uma abertura maior e essa abertura maior vai transformar a Idade Média. As pessoas começam a sair dos seus feudos e a ter contato com outros feudos. Novas técnicas de plantio surgem. Começam a comer melhor, a ficar menos doentes, a morrer menos. As crianças sobrevivem mais tempo. Um pai antes tinha 5 filhos, morria 4, sobrava 1. Agora ele tem 5 filhos, sobram 4. Isso vai desequilibrar o mundo medieval. Desequilibrar para o bem e para o mal. Para o bem, porque as pessoas vão ter mais saúde, vão prosperar mais, né? Vão se abrir para o mundo. Para o mal, porque a Europa fica superpopulosa. E com a superpopulação vem todos os problemas que uma superpopulação tem, né? Como doenças, falta de saneamento básico, falta de lugar onde as pessoas ficarem, por exemplo, né? Onde as pessoas... Um senhor feudal tinha 3 filhos homens, ele tinha um problema. O primeiro ia ser o herdeiro do feudo, o segundo ele podia tornar cavaleiro, casar bem, ter um dote, a noiva. O terceiro provavelmente ele ia mandar para ser sacerdote, né, da Igreja Católica, ou ia mandar para um bom casamento. O quarto ia fazer o que com ele, né? Ele ia ficar meio sem terra, né? Meio João sem terra, como aquele nome do rei inglês, né? Ele ia ficar meio deslocado naquela situação toda diante das leis como eram na Idade Média, né? De como era visto a lei através do costume, né? Que acontecia na Idade Média. Então isso era um grande problema. As guerras feudais também vão começar a aumentar muito, guerra por terra, né? E nesse contexto surgem as cruzadas, que é uma matéria que vocês já viram, já estudaram, né? Essas guerras santas promovidas pela Igreja Católica, mas aqui eram movimentos militares. Muitos reis locais da Europa se aliaram, né? Nessa igreja, fizeram alianças com essa Igreja Católica e alianças entre eles e partiram em busca de terra no Oriente, dizendo que iam recuperar a terra onde nasceu Jesus Cristo das mãos dos pagãos. O fato é que a maioria delas foram fracassadas. E esses soldados cruzados, muitos fugiam, né? Desertavam da guerra e passaram a promover pilhagem. Você sabe o que é pilhagem? Pilhagem é roubo, né? As criaturas roubavam as mercadorias que achavam no Oriente, que eram muito diferentes de tudo que tinha no Ocidente. Não existia no azeite de seda, por exemplo. A quantidade de ouro que tinha lá, temperos, gente, perfumes, era uma loucura chegar lá, era no planeta, né?
Eles pilhavam e traziam isso para o Ocidente e negociavam por terra, negociavam por dote, até por cargo de nobreza, né? Começavam a negociar por isso. Depois viram que queriam mais no Ocidente, que isso podia se tornar uma atividade bastante rentável, né? Então, essa atividade de pilhar, ir e voltar do Oriente, ela era feita por terra, porque o mar estava completamente interrompido pelos árabes. Então, a antiga Rota da Seda foi a principal rota comercial deste período. Eles usavam a antiga Rota da Seda. Meu cachorro está latindo, desculpa. O que vai acontecer? Essas pilhagens começaram a se tornar uma atividade comercial, mas tu não podia pilhar a vida inteira, não é voltar lá e roubar. Então houve a necessidade de se criar ou de se fazer renascer as moedas dentro do Ocidente. Essas moedas em geral, cada senhor feudal começou a ter a sua moeda, cada rei começou a ter a sua moeda, eram cunhadas em metais preciosos, né? Quanto mais precioso for o metal, maior valor tinha a moeda. E grandes transformações começaram a acontecer. Por exemplo, essa rota comercial começou a fazer surgir núcleos urbanos, gente, porque estragava uma carroça, tinha que ter alguém que arrumasse a roda da carroça, né? A ferradura do cavalo, algum lugar para dormir, algum lugar para comer. Então, muitas dessas pessoas preferiram ficar em pontos estratégicos dessa rota comercial e começaram a surgir pequenos núcleos urbanos, com restaurante, hotel, ferraria, né, para fazer as ferragens do cavalo. Então, grandes transformações começaram a surgir daí, né? Algumas moedas começaram a ficar famosas, né, na Europa por terem valor, né? Alguns reis começaram a ganhar muito valor cunhando moeda. Surgem novas profissões, né? O fazedor de moeda e o cambista, que eram profissões que até então não existiam e que vão fazer muita diferença, né? Os cambistas são retratados na arte em muitos momentos, né? A gente vai ver os cambistas e a importância desses cambistas e esse comerciante que vai começar a fazer feiras em volta dos feudos, né? Reis como Luís IX passaram a ter valor, né? Valor através da sua moeda, que era a mais valiosa da Idade Média. Hoje é um objeto religioso, né? O Luís IX é considerado santo, né? O São Luís da Igreja Católica. Então, essa movimentação entre o Oriente e o Ocidente faz renascer o comércio, e cidades portuárias como Gênova e Veneza, que nunca deixaram de ter atividade, passassem a ser muito importantes dentro do contexto da Europa, né? Os portos de Gênova e Veneza eram movimentadíssimos. Por ali começou um movimento de transformação socioeconômico e cultural, porque era o lugar que mais recebia gente do mundo inteiro, né? Por onde entravam mercadorias do mundo todo conhecido na época. Bom, a gente vai ter então aqui alguns exemplos, né, das cidades medievais que ainda se mantêm medievais até hoje nos seus centros históricos, como Veneza, né, uma fotografia atual de Veneza. Aqui a gente tem um burgo. Burgo é o nome desse núcleo urbano que ficava em volta dos feudos. A gente vai chamar de burgo, é a cidade medieval. Outro nome que a gente chama também é comuna, também é cidade medieval, né? Então aqui a gente tem um exemplo de um burgo medieval na rota de Santiago de Compostela, na Espanha, né? Aqui um burgo da região norte, uma fotografia atual. Bom, gente, os costumes feudais, eles não acompanhavam os novos tempos, né? A quantidade de moeda, peso, medida diferente começa a causar transtorno ao morador do burgo, ao vendedor do burgo, ao burguês, né? Que ele vai praticar o comércio. Só que ele precisa viajar entre os feudos para praticar o comércio, andar de um feudo para o outro. E o senhor feudal, que não é bobo nem nada, começou a achar uma maneira de ganhar com isso. Então ele começou a cobrar pedágio do burguês para ele entrar dentro do feudo. Aí ele saía de um feudo, entrava no outro, pagava pedágio para entrar no outro. Tinha que pagar impostos e direitos para poder praticar o comércio em torno dos feudos.
E isso variava muito conforme o senhor feudal, conforme o rei, conforme muitas coisas diferentes. Cada um com uma moeda diferente. Às vezes o burguês perdia a noção de quanto que ele estava ganhando ou perdendo, porque ele gastava com o cambista, ele gastava com impostos, ele tinha que fazer o câmbio entre os feudos e o câmbio no Oriente. Então, vocês sabem quando vocês viajam, né, que fazem câmbio, faz o câmbio da moeda. Tu vai pagar pelo câmbio, né? O cambista ele não vai trabalhar de graça. Então, o burguês começou a se sentir incomodado com essas diferenças de pesos, medidas, moedas, impostos. Isso tudo começou a incomodar bastante o burguês medieval. A proximidade entre os feudos diminuía com o crescimento dos burgos. Isso também começou a fazer com que as taxas aumentassem, né? Eles começavam a ter que pagar taxas dos dois lados, como eu falei para vocês, né? Começou a criar bastante problema isso. Então, diante de todas essas dificuldades que surgiram, começou a ficar complicada a atividade comercial. Foi aí que na Europa, não digo ao mesmo tempo, mas em tempos muito semelhantes, os burgueses começaram a fazer acordos com os reis. Né? Eles começaram a propor aos reis um domínio regional que unificasse moedas, pesos e medidas. Por quê? Porque isso ia facilitar a vida deles. E o rei dizia, mas como é que eu vou lutar com esse monte de gente aqui? Tinha o senhor feudal que tinha um exército muito maior que o do rei, tinham mais terras que os reis. Né? A gente já estudou isso em Alta Idade Média. Então os reis se sentiam meio impotentes diante disso. Foi então que os burgueses começaram a contratar um exército de mercenários. Muitos burgueses da Europa contrataram exércitos de mercenários. E esses exércitos de mercenários, então, iam lutar em prol daquele rei para dominar os outros senhores feudais. Em troca disso, o rei teria que criar leis, moedas, pesos e medidas únicos para os seus reinos. Isso fez surgir uma unidade territorial que a gente vai chamar de monarquias nacionais. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de transformações da Baixa Idade Média e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!